Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos abordar aqui o mapa de cálculo diferencial integral 1 do módulo 54 2025. Mas antes de eu começar aqui de fato a iniciar a resolução desse mapa, pessoal, queria estar pedindo um apoio a vocês, que vocês deixem um like no vídeo, se por acaso ele ajudar vocês de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade. Além disso, pessoal, se por acaso a gente estiver precisando de ajuda com a resolução de alguma outra atividade de outra disciplina, ou até mesmo ajuda aqui na resolução desse mapa de cálculo diferencial integral 1, vocês podem me chamar no WhatsApp. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. Dito isso, pessoal, a gente vai prosseguir aqui com a resolução desse mapa. E aqui, pessoal, eu escolhi fazer com vocês, nesse vídeo, a alternativa A, a alternativa B. E também vou fazer uma parte aqui da alternativa C. Então, pessoal, eu já tirei print, né, dessa parte aqui da questão e já anexei na nossa folha. Então, agora a gente vai para lá resolver essas questões. Bom, pessoal, então a nossa primeira questão que a gente vai resolver aqui desse mapa de cálculo é a alternativa A. E ela pede para a gente determinar a temperatura do equipamento quando o tempo, né, ele for igual a zero. Além disso, após a gente encontrar esse resultado, a gente tem que interpretar o resultado que a gente obteve, né? Isso no contexto do processo que foi descrito aqui no enunciado da questão. Então, pessoal, a questão ela nos deu essa função bem aqui, ó. A função Tsão, né, que representa a temperatura, ela varia ao longo do tempo. E para a gente calcular essa temperatura, a gente utiliza essa equaçãozinha bem aqui, essa função. Então, pessoal, basicamente aqui o que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa função aqui de cima e substituir o t, que é o tempo, igual a zero. No caso, a gente vai substituir esse t aqui por zero. E com isso a gente vai fazer os cálculos e, consequentemente, a gente vai obter o valor da temperatura Tsão. Então, pessoal, inclusive eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever eh, o que essa função representa, né? Então, eu vou fazer o seguinte. A temperatura Tsão, Tzinho, que é medida em graus, medida em graus, a questão fala isso, em graus Celsius, varia ao longo do tempo t. E esse tempo, pessoal, a questão fala, né, que é em minutos. Então, eu vou colocar entre parênteses em minutos. Segundo a função abaixo. Aqui, pessoal, eu gosto de desenvolver a resolução dessa maneira, né? Eu gosto de sempre estar escrevendo textos. Mas vocês poderiam fazer o seguinte, né? Só pegar essa função de primeira e fazer a substituição. Daria no mesmo, né? Então aqui eu vou escrever primeiramente a função, né? Para calcular a temperatura. É igual a 50 um menos zezinho elevado a menos 0,05. Pronto, pessoal, isso aqui seria a função que a gente vai utilizar para calcular a temperatura desse processo.
E agora, pessoal, a gente vai substituir o valor do tempo, né, que é o tzinho, por zero. E com isso a gente vai determinar o valor da temperatura nesse tempo, no tempo zero. Então eu vou escrever aqui embaixo o seguinte: substituindo o t igual a zero, iremos obter o seguinte resultado para a temperatura. Então, tudo que for tzinho, eu vou colocar zero. Então, tzão, entre parênteses, vai ser zero. Vai ser igual a 50 mais 30. Abro parênteses. 1 menos e elevado a menos 0,05 vezes zero. Fecho parênteses. T0 vai ser igual a 50 mais... Aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte. Menos 0,05 vezes zero vai ser igual a zero, né? E isso aqui, pessoal, vai ficar o seguinte. Vai ficar E elevado a zero. E a gente sabe, né, que qualquer coisa elevado a zero, o resultado sempre vai ser igual a 1. Então, o resultado disso aqui tudo vai ser igual a 1. Então, vai ficar o seguinte. 30, 1, menos 1, né? Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Vou colocar E0 mesmo. Então, T0 vai ser igual a 50 mais 30. Aí 1, como eu falei, né? Qualquer coisa elevada a zero vai ser igual a 1. 1 menos 1. Vou repetir essa parte. E aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte. 1 menos 1 vai ser igual a zero, né? Então, 30 vezes zero é zero, né? Então, pessoal, a gente consegue concluir que o valor da temperatura no tempo zero vai ser igual a 50 graus Celsius. Agora, pessoal, a gente tem que interpretar esse resultado aqui, esse valor de temperatura. Bom, pessoal, basicamente, esse resultado quer dizer o seguinte, que no instante de tempo t igual a zero, a temperatura do equipamento vai ser esse valor, né? 50 graus Celsius. E esse valor, pessoal, corresponde a justamente o valor da temperatura ambiente ou inicial antes do início do processo químico. Então, basicamente é isso que significa essa temperatura. Então, eu vou escrever o seguinte texto. É, no instante inicial, né, que é justamente quando o tempo é igual a zero, a temperatura do equipamento é igual a 50 graus Celsius, que corresponde à temperatura inicial ou ambiente antes, antes do início do processo químico, né?
Então, pessoal, basicamente é isso que representa esse valor de temperatura. Isso aqui é quando o processo químico ele ainda não iniciou. E é justamente quando o tempo é igual a zero, né? Aqui, pessoal, se vocês quiserem acrescentar algo a mais, vocês fiquem à vontade. Porém, acredito que isso aqui já basta, né? Basicamente é isso que esse valor de temperatura no instante de tempo igual a zero representa. Então, pessoal, dito isso, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução da alternativa B desse mapa. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a alternativa B do mapa. E ela pede para a gente calcular o limite da temperatura Tsão quando o tempo ele tende ao infinito. E logo após esse cálculo, pessoal, do limite, né, a gente tem que explicar o significado físico desse valor para a operação do equipamento. Então, pessoal, primeiramente aqui a gente vai calcular o limite da função da temperatura, né, quando o tempo ele tende ao infinito. Então aqui, pessoal, vou copiar essa função, né, da temperatura, que é essa aqui, e vou aplicar o limite nela quando o tempo tende ao infinito. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou escrever limite da função Tsão de t, quando o tempo ele tende ao infinito. Então isso vai ser igual ao limite, quando o tempo tende ao infinito, da função em si, né, que é todo esse equacionamento aqui, 50 mais 30 vezes 1 menos E elevado a menos 0,05 t, fecha parênteses, fecha o parênteses maior. Então aqui, pessoal, eu só vou repetir essa parte aqui e colar aqui embaixo. E agora a gente já vai calcular o limite dessa função em si. Aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, né? A gente tem um limite da soma. Ou seja, a gente vai calcular o limite desse termo aqui e o limite desse outro termo bem aqui, ó. E o nome é limite da soma, né? Justamente por conta desse sinal aqui de mais. A gente vai calcular o limite desse termo aqui e depois o limite desse termo aqui. E a gente vai somar eles depois. Então, vou ter o seguinte, que o limite do tempo tendendo a infinito desse termo aqui, que é o 50, mais o limite de tempo, quando o tempo tende ao infinito, desse outro termo aqui, que é o 1 menos E elevado a 0,05t. Aqui, pessoal, eu apliquei a propriedade do limite da soma. Eu peguei todo esse termo aqui e transformei no limite da soma, ou seja, eu vou calcular o limite desse termo aqui e somar com o limite desse outro termo aqui. E dessa maneira fica bem mais fácil de a gente calcular esse limite. Então, vou repetir essa parte aqui embaixo. E agora a gente vai calcular esses limites. Aqui, pessoal, a gente tem uma constante, né? O 50 ele é uma constante porque ele não apresenta uma variável acompanhada dele. Então, pessoal, a gente sabe, né, que o limite de qualquer constante sempre vai ser igual à própria constante. Então, nesse caso aqui, o limite de 50, né, quando o tempo tende ao infinito, vai ser justamente o valor 50. Vou somar com esse limite aqui agora. Aqui, pessoal, eu posso até esqueci, né?
de um termo aqui, que na verdade o 30, né? Pronto. Aqui, pessoal, nesse limite eu posso simplificar esse equacionamento bem aqui, ó. Eu posso aplicar o chuveirinho, que vai facilitar mais a minha vida, né? Eu posso multiplicar aqui o 30 por 1 e depois o 30 por esse termo aqui do Euler. Então, eu vou ter o seguinte, que o limite de tempo, quando ele tende ao infinito, vai ser igual ao quê? 30 vezes 1 vai ser igual a 30, mais 30 vezes menos isso aqui. Como é mais com menos, né? A multiplicação, o resultado vai ser menos. E 30 vezes E vai ser o próprio 30E, elevado a menos 0,05. E aqui eu fecho o parênteses novamente. Aqui eu vou repetir os 50, mais. Aqui, pessoal, a gente tem o limite, né, da diferença, que é uma propriedade de limite, né? Ou seja, eu vou pegar todo esse termo aqui e vou calcular o limite individual de cada termo. Vou calcular o limite de 30 e vou subtrair do limite desse outro termo aqui, tendendo ao infinito. Igual eu fiz aqui com o limite da soma, porém aqui vai ser o limite da diferença. Então eu vou utilizar essa propriedade aqui para facilitar a minha vida. Então eu vou calcular o limite, quando o tempo tende ao infinito, desse termo aqui, que é o 30, menos o limite de tempo quando o tempo tende ao infinito, do outro termo, que é o 30, é elevado a 0,05t. Reforçando novamente, pessoal, isso que eu acabei de fazer, né, é uma propriedade de limite, que é chamado de limite da diferença. E esse aqui que eu apliquei em cima é outra propriedade de limite, que é chamado de limite da soma. Então, vou fazer o seguinte. Vou repetir os 50, mais limite de uma constante. A gente já sabe qual é o resultado, né? Vai ser o valor da própria constante. Então, vai ser 30 aqui, menos. Aqui, pessoal, a gente tem esse 30 aqui nesse termo, né? Porém, a gente sabe que o limite, a gente vai fazer a substituição justamente no t. E esse t, ele está junto com o Euler. Então, a gente pode ignorar esse 30. A gente pode tirar ele daqui de dentro do limite e jogar ele para frente. Posso pegar ele e jogar para frente do limite multiplicando, porque ele não tem a variável t. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar menos 30 vezes o limite do Euler elevado a 0,05t. Aqui, pessoal, a gente já pode fazer essa soma, né? 50 mais 30 vai ser igual a 80, menos 30 vezes. Aqui, pessoal, para ficar melhor de visualizar, eu posso transformar esse expoente aqui
positivo, né? Eu posso deixar ele positivo esse expoente. E para isso, pessoal, eu vou utilizar aquela propriedade de potenciação que a gente utiliza para converter o expoente quando ele é negativo para positivo. E basicamente, pessoal, ela funciona da seguinte maneira. Se eu tenho um expoente qualquer, né? Como por exemplo, menos 2x, e eu quero transformar ele para ficar positivo, eu faço o seguinte: eu escrevo 1 e divido pela base, que é o x, e inverto o sinal do expoente. Então, se aqui era menos 2, vai ficar 2. Então, pessoal, isso aqui é uma regrinha de potenciação, de quando o expoente ele é negativo. Então, a gente vai aplicar essa mesma propriedade aqui no Euler. Então, o que a gente vai fazer? Que eu esqueci, né, que o limite tendendo a infinito. Então, limite de t tendendo a infinito vai ser igual a... Vou digitar o 1, digitar não, escrever. Eu vou dividir pela base, que é o Euler, e vou trocar o sinal do expoente, que era negativo e agora vai ficar positivo. Então aqui vai ser 80 menos 30. E agora, pessoal, vai ficar mais fácil de a gente calcular esse limite bem aqui. Percebam, pessoal, o seguinte. É aquele mesmo caso da atividade 1, né? A gente vai substituir aqui o t por infinito. Então, a gente vai ter o seguinte, que a gente vai ter o quê? Vai ter Euler elevado a 0,05 vezes infinito, substituindo o t por infinito. E vocês concordam comigo que isso aqui vai ser igual a Euler elevado a infinito? E infinito, pessoal, a gente sabe que é um número muito grande. Então, pessoal, se eu tenho um 1 dividido por uma coisa muito grande, esse resultado ele sempre vai tender a zero. Eu posso até demonstrar aqui para vocês por meio da calculadora mesmo. Ó, vou pegar o 1 e vou dividir aqui por... Vou exagerar aqui. Ó, pessoal, percebam que esse resultado, né, dessa divisão de 1 por um número muito grande está tendendo a zero. E no infinito, pessoal, a gente diz que esse resultado ele vai sim tender a zero. Então, a gente pode concluir que esse limite aqui de tempo, quando o tempo tende a infinito, vai ser igual a zero. Pronto. Então, pessoal, diante de tudo isso, a gente consegue concluir, né, que o limite, quando o tempo ele tende ao infinito, ele vai ser igual a 80. Porque 30 vezes zero é zero. Então, aqui a gente já encontrou o resultado, né, quando o tempo ele tende ao infinito. Esse aqui vai ser o valor da temperatura, 80 graus Celsius. E agora, pessoal, falta aqui a gente explicar o significado físico desse valor. Então, pessoal, primeiramente, né, a gente vai confirmar, né, o resultado que a gente acabou de obter. Vou fazer o seguinte: logo, diante dos cálculos realizados, podemos concluir que o limite da função tesão T da temperatura, né, quando o tempo tende ao infinito, será
igual a 80 graus Celsius. E agora, pessoal, a gente vai explicar, né, o que que esse resultado eh, indica, né, o significado físico desse resultado. Então, pessoal, aqui a gente pode escrever o seguinte, né, que esse resultado indica que, com o passar do tempo, a temperatura do equipamento tende a se estabilizar na temperatura, na temperatura, temperatura de 80 graus Celsius. Ou seja, não vai haver, não vai haver mais mudança no valor da temperatura ao longo do tempo. Então, pessoal, basicamente é isso que a gente pode concluir com esse cálculo, né, do limite dessa função tendendo ao infinito. No infinito, pessoal, essa temperatura, né, ela sempre vai ser igual a 80 graus Celsius. Então, basicamente, essa temperatura, né, ela vai se, com o passar do tempo, né, ela vai se estabilizar nesse valor. E dificilmente ela vai mudar, né? Isso é no infinito, né? Então, pessoal, com isso a gente finaliza aqui a resolução da alternativa B dessa atividade. E agora eu vou fazer com vocês aqui a resolução da alternativa C. Bom, pessoal, para finalizar aqui o vídeo, eu vou ajudar aqui vocês a pelo menos calcular a derivada dessa função aqui na alternativa C. Porque com a derivada em si, né, vocês vão ser capazes de fazer o restante dessa alternativa, né? Então, pessoal, aqui na alternativa C, né, ela pede para a gente calcular a taxa de variação da temperatura, que é o T' de T, né, que é justamente a primeira derivada da função. Então, a gente precisa, né, calcular essa derivada dessa função da temperatura. Então, pessoal, eu vou copiar aqui essa função, né, da temperatura e vou colar aqui nessa folha. E agora a gente vai derivar essa função. Aqui, pessoal, antes de eu começar a derivar essa função, eu posso simplificar ela. Posso fazer o seguinte, posso aplicar o chuveirinho aqui, ó, no 30, multiplicar por 1 e depois multiplicar pelo Euler. Então, eu vou ter o seguinte, que o Tzinho vai ser igual a 50 mais 30 vezes 1 vai ser 30. 30 vezes menos o Euler, como é mais com menos, né? Vai ser menos 30 Euler elevado a 0,05T. Aqui eu posso somar esses dois, né? 50 e 30. Então eu vou ter o seguinte: 50 mais 30 é igual a 80, menos o 30 Euler elevado a 0,05T. E a partir daqui, pessoal, fica mais fácil de eu derivar essa função. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Então, pessoal, como eu vou derivar, né, eu preciso escrever o t da seguinte maneira, como t', que representa a primeira derivada da função t. O tzinho vai ser igual a... E aqui eu, pessoal, vou calcular a derivada da diferença dessa função. Ou seja, eu vou calcular a derivada desse termo aqui, e vou subtrair da derivada desse outro termo bem aqui, ó.
Então, a derivada de 80 em relação a t, menos a derivada em relação a t desse termo aqui, que é o 30 elevado a 0,05t. Vou repetir a derivada, né? T'. E aqui, pessoal, eu já vou calcular a derivada desses termos aqui, né? Bom, pessoal, na derivada, a gente sabe, né, que a derivada de qualquer constante, ou seja, que não está acompanhado de nenhuma variável, no caso aqui a variável t, né, a gente consegue concluir que a derivada, né, de uma constante sempre vai ser igual a zero. Na derivada é isso. A derivada de uma constante sempre vai ser igual a zero. Então, eu vou colocar esse resultado aqui embaixo. Zero. Menos. Aqui, pessoal, igual eu fiz com o limite, eu posso fazer aqui com o 30 também, na derivada, né? Eu posso pegar o 30 e jogar ele para frente da derivada. Porque o 30 aqui, pessoal, ele não está acompanhado diretamente de uma variável. Então, eu nem vou utilizar ele para derivar. Mas como ele está acompanhado de um termo, né, que tem derivada, eu não posso pensar nele como uma constante. Mas eu posso fazer essa sacada aí que eu falei para vocês, de pegar ele e jogar ele para frente da derivada, porque eu não vou precisar substituir nada nele. No caso, derivar ele, né? Então, vai ficar menos 30 vezes derivada em relação a t do Euler elevado a 0,05t. Então, aqui eu vou ter 30 vezes. E aqui, pessoal, eu já consigo, né, derivar essa função bem aqui, né, a função Euler. E para isso, pessoal, como a variável, né, tá no expoente, eu não posso aqui utilizar a regra do tombo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que usar aquela famosa regrinha, que é a regra da cadeia. E essa regra, pessoal, funciona da seguinte maneira. Eu vou ter que chamar o termo que está acompanhado da variável de alguma letra. Aqui, no caso, eu vou chamar de u. E o termo que está acompanhado dessa variável é justamente o expoente, que é o valor de menos 0,05t. Feito isso, pessoal, eu vou substituir o 0,05t por u. E vou calcular a derivada de e elevado a u. E depois eu vou multiplicar pela derivada em relação a t desse valor bem aqui. Vou escrever aqui para vocês que vai ficar mais claro de entender. Eu vou derivar em relação a u. Essa função aqui, só que no lugar do menos 0,05t, eu vou substituir por u. E esse valor de derivada eu vou multiplicar pela derivada de t, pela derivada em relação a t, desse termo aqui, ó, menos 0,05t. Então aqui, pessoal, eu apliquei a regra da cadeia. Inclusive, né, eu posso indicar isso na minha resolução. Eu poderia escrever aqui em cima o seguinte. Adotando u, eu vou colocar maiúsculo só para ficar mais claro, u igual a menos 0,5t, e aplicando a regra da cadeia, temos que... Então, a regra da cadeia é isso, pessoal.
A gente vai chamar o termo que está acompanhado da variável aqui no expoente de uma letra, que eu chamei de u. A gente vai substituir esse termo por u e vai calcular a derivada em relação à letra que eu escolhi, que no caso aqui é u, substituindo essa variável na função. Aqui no caso ficou e elevado a u. E o resultado dessa derivada eu vou multiplicar pela derivada do que eu chamei de u, que no caso é o menos 0,05t. Então agora a gente vai calcular essa derivada aqui. Então 30 vezes a derivada em relação a u de Euler elevado a u. Aqui, pessoal, a derivada de Euler elevado a qualquer variável, né, que a gente está derivando, vai ser ele mesmo. Então aqui a gente só vai repetir Euler elevado a u. Repetindo novamente, a derivada em relação a qualquer variável de Euler elevado a qualquer variável sempre vai ser igual a ele mesmo, né? O Euler elevado à variável. Vezes a derivada em relação a t desse termo aqui. Aqui, pessoal, a gente tem um polinômio, né, de primeiro grau. E aqui a gente pode aplicar a regra do tombo para derivar esse termo. A gente tem a seguinte função. Menos 0,05t. E aqui, pessoal, você já sabe, né, como calcular derivada de polinômio. Eu, inclusive, falei isso na atividade 1. A gente faz o quê? A gente pega o expoente da variável, que no caso aqui fica subtendido que é 1, e joga ele para frente de todo o termo. Então vai ficar 1 vezes menos 0,05t. E além disso, pessoal, a gente tem que pegar o expoente da variável e subtrair de menos 1. Então, 1 menos 1 vai ser 0. Então, aqui a variável está elevada a 0. Então, a derivada disso, pessoal, vai ser o seguinte. 1 aqui não altera o resultado, né? Então, vai ficar menos 0,05 vezes t elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0, pessoal, a gente sabe que é igual a 1, né? Então, vai ficar 0,05 vezes 1, que é o mesmo que 0,05, né? Então, a derivada dessa função vai ser isso aqui, menos 0,05. Então, pessoal, a gente vai fazer essa multiplicação bem aqui, ó, de 30 com menos 0,05. Então, 30 vezes 0,05 vai ser igual a isso, 1,5. Negativo, né? Por conta do sinal negativo do 0,05. Então, menos 1,5 elevado a 1. E aqui, pessoal, para finalizar a derivada, a gente vai substituir o valor de u pelo que ele era antes, né? Que no caso era menos 0,05. Então, pessoal, a derivada da função temperatura seria isso aqui. E agora, pessoal, o restante dessa alternativa eu vou deixar como desafio para vocês. Então, pessoal, o vídeo ele vai ficando por aqui. Eu espero que ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvidas com relação à resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem deixar as dúvidas de vocês nos comentários, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.